A paz do Senhor, queridos irmãos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Marielson, falando da Assembleia de Deus, Jardim Magdalena, São Paulo, setor 47, sob a direção do pastor Misael Dias e a direção local dessa igreja, temos o nosso pastor Edmundo Dutra. Estamos estudando neste trimestre 2021 a lição O Verdadeiro Pentecostalismo. E hoje estaremos estudando a 12ª lição, cujo tema é a urgência do discipulado. Esta é a lição de adultos e este tema nos leva a compreender como nós, pentecostais, olhamos para o discipulado e quero convidá-lo a participar conosco deste estudo. Gostaria de convidá-los para a leitura desta lição, cujo textuário está registrado no livro de São Mateus, capítulo 28, e o versículo 19, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática desta lição nos diz o seguinte: chamamos discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para estudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe desta lição está registrada no livro de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 até o versículo 20, e também no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47. Meus amados, eu quero convidá-los à leitura da introdução desta lição que nós consideramos de muita importância, que nos diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o início e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Gostaria de observar alguns pontos importantes sobre esse tema, a urgência do discipulado, o cuidado que a igreja deve ter, a atenção, o zelo, a preocupação com o novo convertido. Do ponto de vista bíblico, a expressão discipulado ou discípulo se aplica aos seguidores de Jesus. E está registrado no livro de São Mateus, capítulo 5, e o versículo 1. O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Nós vemos isso que está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 1, e no livro de São João, capítulo 2, versículo 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida,
na área espiritual, na área emocional e também na área social. O ministério no ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus, que nos diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino, e está registrado em Romanos capítulo 12, versículo 7. Eu quero dizer também e lembrar-vos que a CPAD disponibiliza 2 lições importantes com o tema discipulado. Nós temos o discipulado 1, que essa lição nos vai falar sobre Bíblia, sobre Deus, sobre salvação, sobre igreja, sobre oração e obediência. E temos também a lição número 2, que vai falar sobre discípulo e a comunidade. Ela também nos fala sobre a tentação, perdão, ela fala sobre batismo, ela fala sobre temperança, mordomia cristã. O discípulo e o evangelho. E eu convido-vos a procurarem esta lição, essas lições que são de grande relevância para o novo convertido. Muito bem. O que é discipulado? Discípulo é aprendiz, é aluno, é aquele que segue as instruções de outrem. E nós sabemos que todo o novo convertido, ele precisa passar pelo processo do aprendizado. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser instruído, ele precisa conhecer o seu mestre. Na grande comissão dada por Jesus à igreja, há 3 coisas muito importantes a serem observadas, do meu ponto de vista. A primeira delas é: a ordem dada por Jesus, ela é para todos os cristãos. Ou seja, para que todos os cristãos se engajem nessa empreitada de ir pelo mundo, obedecendo o ide, de evangelizar, de pregar esta palavra. A segunda grande coisa que eu vejo nessa comissão é fazer discípulos em toda a terra. A terceira grande coisa nessa comissão é pregar em todas as épocas até a consumação dos séculos. Ou seja, todos os cristãos precisam estar envolvidos, orientados por Jesus, na expressão ide e pregar o evangelho a todas as nações. Ou seja, todos nós, uma vez que fomos chamados, fomos alcançados por esse evangelho, por esta palavra, uma vez libertos do pecado, libertos das investidas do nosso adversário, libertos das coisas que o mundo oferece, dos deleites, dos prazeres, uma vez libertos de tudo isso, nos tornamos nova criatura em Cristo, uma vez que somos agora seus seguidores, nós somos seguidores de Cristo, temos esta grande comissão que é agora ir e pregar esse evangelho e alcançar outras vidas. Não se sabe quem cunhou o termo a grande comissão. No entanto, este termo foi popularizado pelo missionário inglês Hudson Taylor no século XIX. A respeito da educação cristã, eu gostaria de fazer uma breve observação. Isso quer dizer que o discípulo deve estar sempre aprendendo. Destacamos ainda que a raiz grega da palavra ensinando-as é daú, que por sua vez deu origem ao derivado grego didakíticos, ou no português didática. Esta expressão chama a atenção dos ensinadores, pois estes precisam de métodos para ensinar e dedicação contínua ao ensino. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 19, a palavra aprendei vem do grego mantano e significa fazer do estudo um hábito. Portanto, é necessário que o aprendiz aprenda por meio de um sistema onde envolva local, horário
e método para que o estudo e o ensino se torne um hábito, como o Senhor Jesus pediu. Feliz a igreja que é o ministério que investe no ensino dessa maneira. No segundo ponto da lição, nós temos o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço. Eu gostaria de falar sobre palavra. Palavra no Antigo Testamento aparece 394 vezes para indicar a comunicação divina em uma dentre muitas maneiras. É uma extensão da personalidade de Deus e por isso todos devem dar-lhes ouvido. E eu gostaria de ler no livro de Salmos, no capítulo 103, e no versículo 20, para a nossa meditação, a respeito da importância da palavra. Salmo 103, e o versículo 20, que nos diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é de suma importância para a edificação do novo convertido. E também para que o mestre, o ensinador, o professor de escola bíblica dominical, líder de igreja, obreiros, possa, através da palavra, mostrando ao novo convertido, discipulando através da palavra de Deus, como ela é importante, como ela é edificante, como ela nos alimenta, ela nos solidifica espiritualmente, ela nos faz conhecer melhor a Deus. Se faz necessário a urgência do bom ensino, a fim de que o discípulo conheça não só a palavra, mas também o Deus da palavra. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está registrado assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos. Ou seja, precisamos não apenas ler, mas procurar conhecer cada vez mais a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus, falando a seus discípulos, disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Portanto, meus amados irmãos, é de suma importância a leitura diária desta palavra, a leitura diária das Sagradas Escrituras. Ela nos aproxima de Deus, ela nos faz conhecer melhor o nosso Senhor. Não apenas conhecemos Deus de ouvir, mas de examinar as Escrituras, pois elas nos mostram quem é o nosso Senhor. Portanto, há uma grande importância a ser dada quando se ministra a um discípulo a importância desta palavra. O segundo subtópico do tópico 2 nos fala sobre a comunhão, registrada no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 42, que nos fala sobre ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, que significa estar juntos e ter tudo em comum. Não há como ser discípulo de Jesus e não ter desejo pela comunhão com o seu corpo. Isso está registrado no Salmo 133. E também em João, capítulo 17, versículo 21. Esse é um tema importante do discipulado.
Ainda sobre comunhão, nós vemos que na igreja primitiva de Jerusalém foi modelo para as demais igrejas cristãs. Encontramos o relato em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 e 47, que diz que eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Estes são os 4 pilares da comunidade cristã. Portanto, ter comunhão na igreja significa participar, compartilhar, evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, onde os novos convertidos que iam se juntando à igreja, não é? Que eram agregados à igreja, que eram recebidos pela igreja, eles eram abraçados pela igreja, e todos tinham tudo em comum. Ou seja, os mais ricos repartiam as suas fazendas, as suas riquezas com os mais pobres, e nos diz a Bíblia que todos tinham tudo em comum. Então, a visão dos primeiros crentes era a seguinte: os que iam chegando eram ajudados tanto espiritualmente com o ensino da palavra, eles eram discipulados, instruídos, e também eles eram ajudados no sentido social, né? Os mais pobres, eles eram ajudados, eles eram abraçados, né? A fim de que a comunidade ela se integrasse, né, por completo, tanto ricos como pobres, e o Senhor ia acrescentando cada vez mais aqueles que se haviam de salvar. Portanto, se faz necessário a comunhão dentro da igreja, um acolhimento àqueles que chegam, né, não importa a maneira como eles chegaram, o que mais importa é a partir daquele momento em que ele se tornou nova criatura, que ele é um discípulo, ele seja instruído a permanecer, não é? E estar na igreja, aprendendo e participando da comunhão entre os irmãos. Uma das marcas da igreja primitiva era justamente a unidade em meio à diversidade. Relatado em Atos capítulo 2, versículos 44 e 45, nós vimos que aquela igreja era uma igreja tão unida que os irmãos que eram ricos, que tinham condição financeira melhor, eles dividiam com os mais necessitados. Ou seja, aqueles que tinham a vida pobreza e dificuldade financeira, ao ingressarem na igreja, né, eles não apenas eram instruídos com a palavra de Deus a ser um verdadeiro seguidor de Cristo, como ele também era ajudado, né, no que diz respeito às dificuldades, no que diz respeito à pobreza. Ou seja, a igreja primitiva ela tinha uma preocupação muito grande. Ela não só recebia os novos convertidos que ali chegavam, mas os abraçavam para que esses fossem assistidos socialmente. A solidariedade entre os irmãos era um princípio arraigado naquela comunidade. Ou seja, o socorro social que vinha dos cristãos de Antioquia da Síria, de Acaia, da Galácia, para atender aos mais pobres, ou seja, com as igrejas elas se juntavam, né? Elas pegavam as contribuições e enviavam às igrejas
onde se havia os irmãos necessitados. Como é maravilhoso ver a igreja envolvida no aspecto social, visando aqueles irmãos mais simples, mais humildes, mais necessitados, mais carentes, abraçando-os fortemente. Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que nos fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão que nós falamos lá no início da lição, que é o ide, pregai e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Espírito Santo. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus para a edificação e o crescimento espiritual da igreja. Ou seja, a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir esse grande propósito, essa grande comissão dada por Jesus. Não é uma opção, é uma ordem. Ou seja, a igreja não tem que pensar, em relação a cumprir esta missão. É uma ordem dada por Cristo, a igreja precisa assim fazer. E o primeiro ponto desse terceiro tópico nos fala sobre o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, ou seja, precisam ser ensinadas, instruídas, precisam ser orientadas na palavra de Deus, através do ensino das Sagradas Escrituras. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Isso está registrado no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17. Sobre o crescimento sadio da igreja, o crescimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus significa 3 coisas importantes. Primeira delas, conhecer o caráter santo do cristão. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Leia na sua Bíblia aí na sua casa. Segundo, conhecer sua vontade. João capítulo 15, versículo 10. Leia na sua Bíblia. Terceiro, conhecer a sua missão. João capítulo 12, versículo 47. Dessa forma, o discípulo receberá firmeza. Ele crescerá com saúde espiritual e dará muito fruto. João capítulo 15, versículo 5. Ainda falando sobre o crescimento espiritual, todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Faço-vos uma pergunta: por que todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas? A resposta era bem simples. Porque elas se tornaram novas criaturas. Para ser discípulo, existe um preço a ser pago. Qual é o preço, então? Em Marcos capítulo 8, versículo 34, está registrado o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para ser discípulo não é tarefa muito fácil. E a igreja precisa participar. Os orientadores, os ensinadores, os mestres, professores, pastores, líderes no contexto geral da igreja. Ensinar ao novo convertido, aquele discípulo que está ingressando na igreja. Para ser discípulo,
existe um preço a ser pago. E este preço está registrado no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, quando Jesus disse aos seus discípulos, aos que o seguiam: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga. Negar a si mesmo significa renunciar o eu e abrir mão da sua vontade pessoal. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Mateus 26 e 39. Tomar a cruz fala da disposição de morrer por nós mesmos, para nós mesmos, para os prazeres, deleites e considerar-se morto para o pecado. Ou seja, precisamos tomar a cruz e, ao mesmo tempo, morrermos para nós mesmos. Morremos para os prazeres deste mundo, para os deleites desse mundo, e nos considerarmos mortos para o pecado. Ainda falando no terceiro tópico da nossa lição, nós vemos o crescimento numérico da igreja. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Essa passagem está registrada no livro de Atos, no capítulo 18, versículos 22 ao 23, em Atos capítulo 19, versículo 1, e Atos capítulo 20, versículo 31. Falando sobre a questão numérica da igreja, é importante observar a preocupação do apóstolo Paulo nessa sua terceira viagem, que não era o objetivo principal dele formar, levantar outras igrejas, mas sim com as igrejas que já haviam sido levantadas, formadas, estavam plantadas ali. O objetivo dele era discipular aqueles novos crentes, novos convertidos que estavam chegando à igreja. E, ao mesmo tempo, o objetivo do apóstolo Paulo era formar obreiros, levantar obreiros, preparar obreiros, ensinar obreiros, para que esses obreiros, após serem ensinados, eles ensinarem a novos convertidos a respeito do discipulado, o que é ser um discípulo. Onde nós aprendemos lá no início da lição que discípulo significa aluno, aprendiz, aquele que segue os ensinamentos de outrem. E do ponto de vista bíblico significa os seguidores de Cristo. Ou seja, então o apóstolo Paulo, nessa sua terceira viagem, tinha essa importante missão, digamos assim, que era primeiro ensinar, discipular pessoas, novos convertidos, e também formar obreiros para que esses obreiros, após serem instruídos, estarem capacitados, eles iam ensinar aqueles que estavam chegando à igreja. Também dentro do terceiro tópico da nossa lição, nós vemos o exemplo dessa igreja primitiva. Neste caso, a igreja de Antioquia da Síria. E eu gostaria de brevemente falar sobre a igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria era uma importante base missionária dos primeiros anos do cristianismo, ou seja, na formação inicial da igreja, a igreja de Antioquia da Síria era uma importante base missionária, lá no início, lá no começo da igreja. Essa informação é importante falada sobre a igreja de Antioquia da Síria, porque naquele tempo havia outras cidades com o mesmo nome de Antioquia.
E essa cidade, Antioquia da Síria, tinha uma população estimada em 500 mil de habitantes, ou seja, então era uma cidade muito importante, não é? E o apóstolo Paulo, chegando ali, a igreja montando ali uma base missionária, para que dali desta cidade, Antioquia da Síria, fosse enviado, né, missionários, obreiros para outras partes, para formar discípulos, atendendo ao Ilha de Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 19, como está registrado. No contexto de Atos capítulo 2, deu-se início à internacionalização da igreja. Ou seja, Deus levantou homens que se dedicaram à causa do Evangelho, que é ganhar almas, obedecendo o ide de Cristo. Felipe, diácono que teve um ministério evangelístico extraordinário, levando o Evangelho além de Jerusalém, um grande obreiro, levantado, não é, pela igreja para esta grande e importante obra missionária. Essa igreja também levantou e enviou outros, né, missionários, outros evangelistas, outros obreiros, para atender, obedecendo ao ide de Cristo. Entre eles nós vemos Barnabé, nós vemos também o apóstolo Paulo, Simão, Lúcio e também Manaém, homens levantados, né, pelo Senhor Jesus para atender ao seu ide de evangelização do mundo daquela época, discipulando pessoas, ensinando-os, instruindo-os dentro da palavra do Senhor. Conclusão desta lição. Lembre-se, somente pelo discipulado os nomes das pessoas não estarão apenas nas listas para batismo, mas permanecerão escritos nos céus. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Meus irmãos, chegamos ao fim desta aula, a urgência do discipulado. E quero convidá-los a assistir à próxima aula. Voltados os olhos para a bendita esperança. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Muito obrigado.